Eu sou Paulo Angelim e esse é o Entrevista. E é com muita alegria e honra que eu tenho aqui como convidado desse nosso encontro de hoje um colega arquiteto, urbanista e também um grande empresário do mercado imobiliário, Jaime Leitão, da construtora Reata. E nós vamos direto ao ponto conversar sobre o tema que está em mais evidência, em efervescência na cidade, a própria cidade em si. Jaime, vamos direto ao ponto então. Por que um empresário como você transcende as questões que dizem respeito à construção civil e começa a esboçar preocupações, observações sobre o urbano, sobre a cidade? Primeiro, eu entendo, Paulo, é um prazer estar aqui com você, que antes de ser empresário imobiliário, eu sou arquiteto. Né? E antes de ser arquiteto, afinal, eu sou cidadão. E como arquiteto, todo arquiteto gosta de cidade, né? Eu, pelo menos, gosto de cidade. Eu, quando viajo para cidades. Eu não sou muito de fazer turismo em campo, né? Em matas. Eu gosto de cidade, espaço construído. Acho que a cidade é a maior invenção do homem. E acho que a gente está vivendo agora, do século XXI, vai ser o século das cidades por excelência. E Fortaleza, dentro desse cenário aí, como é que ela se encaixa? Fortaleza é a minha terra. Eu nasci em Belém, mas moro aqui desde 2 anos de idade. Sou apaixonado pela cidade, com todos os seus problemas, né? E quando você me pergunta por que eu me preocupo com isso, é que eu digo que se a gente conseguiu fazer uma contribuição para Fortaleza através da arquitetura da Reata, criando uma relação diferente com a rua, com as grades, com a calçada, com árvore, plantando árvore, transplantando árvore, nunca cortando árvore, né? E isso foi uma coisa que deu muito certo, nos 46 empreendimentos que a gente já fez aqui no Maranhão, em Guaramiranga, etc. Eu devo lhe dizer que há coisas que a gente gostaria de ver feitas e que a gente não pode fazer, porque aí a gente já bate nas limitações de condução urbana da cidade. Eu me lembro anos atrás, quando eu fui fazer o coquetel de inauguração da Torre Santos Dumont. Sim. E é um prédio bacana, me deu muito trabalho, mas ficou muito bem feitinho. E eu queria fazer um evento diferente, ver a banda da Força Aérea, ver o sobrinho do Santos Dumont. E tinha uma coisa, um happening que ia acontecer embaixo do prédio. E eu queria que aquela esquina ficasse bonita. Ela já tinha melhorado com a torre, mas eu tive que tirar, por exemplo, os outdoors dos vizinhos. E eu pedi para o pessoal para tirar os outdoors, para eu colocar, no dia seguinte eu colocava tudo de novo. Então pintei, botei um tablado preto, consegui, a esquina ficou muito bonita por 24 horas. Algumas horas. Então você veja, não adianta porque você sozinho, no seu lote, na sua obra, você não consegue resolver o contexto é tudo. A cidade está se fechando em muros? Fortaleza está pagando o preço de anos e anos de desgoverno, de desconduta. Eu penso, inclusive, que isso aconteceu, na minha opinião, foi um processo que se acentuou no momento em que o então prefeito Ciro Gomes se desincompatibilizou da prefeitura para concorrer ao Estado e deixou a cidade na mão do Dr. Juraci, que era um médico conhecido, um dermatologista. Como o prefeito foi um grande dermatologista, que não gostava e que não entendia de planejamento, né? E dizia sempre, eu planejo fazendo e faço planejando, com aquela verve que ele tinha, né? E deu nisso. Aí desmontou o IPLAN e depois veio o doutor Juraci, praticamente foram 3 administrações, né? 13 anos. Depois veio a doutora Luiziane também, que do ponto de vista de cidade não entendia nada. Você concorda que quando o arquiteto não faz política, o político faz arquitetura e acaba sendo uma produção muito ruim? Claro que você não pode esperar que o próximo prefeito seja um arquiteto, mas quando existe essa feliz coincidência, dado que deu em Curitiba, por exemplo, onde Jaime Lerner é uma figura de expressão hoje mundial. Se você pudesse fazer uma intervenção na cidade, que primeira intervenção seria essa, do ponto de vista urbanístico, né, que você faria? Acho que Fortaleza tem que começar do básico, do começo. A gente tem que começar, nós chamamos da estaca zero, nós chamamos menos que da estaca zero. Então o que é que você tem que fazer? A primeira coisa que uma cidade decente tem que ter é dar a capacidade ao seu cidadão, ao seu habitante, que ele caminhe pela cidade com prazer. Caminhar pela cidade é a primeira coisa que uma cidade deve permitir. Então Fortaleza tem uma situação curiosa a nível mundial, que é uma cidade onde as calçadas foram feitas para os carros, né? E os pedestres andam na coxia do asfalto. É uma coisa única, não conheço isso em lugar nenhum do mundo. E não estou falando só de primeiro mundo, você vai aqui na América Latina, você não vê país nenhum onde você veja esse tipo de... Parece que a cidade aqui foi tomada pelo comerciante, que bota o nível da calçada na altura do estabelecimento dele. Se tiver a 2 metros de altura, ele bota a calçada a 2 metros de altura. Se ele quiser fazer uma calçada de azulejo, ele faz uma calçada de azulejo. Se ele quiser fazer uma calçada rampada, se ele quiser fazer uma escadaria na calçada, ele faz.
e bota carro na calçada, e bota poste na calçada, a fotossensores espalha aqueles postes horrorosos em todo lugar, placa de propaganda em todo lugar. O espaço público de Fortaleza é uma verdadeira casa de mãe Joana e isso tem reflexo na cidadania, no direito do cidadão de caminhar, na segurança pública, no esvaziamento da rua, né? No isolamento do cidadão num carro, que agora tem que ser blindado porque o espaço público é um espaço de ninguém. Então você vê uma íntima relação entre cidadania, civilidade, segurança e um bom urbanismo. Sem dúvida, eu acho que a cidade é reflexo da sociedade. Acho que toda cidade reflete com muita clareza as virtudes e os defeitos da sociedade. Você, olhando para a cidade, você pode mais ou menos tirar conclusões sobre que tipo de sociedade é aquela que vive ali. Jaime, não deu tempo de a gente conversar sobre o mercado. Você também é um grande especialista e um grande observador do mercado. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos voltar no próximo programa e vamos conversar sobre o mercado imobiliário, tá bom assim? Combinado. Esse é o Entrevista. Até a próxima. Eu sou Paulo Angelim e esse é o Entrevista. E voltando aqui ao nosso programa, a gente tem o arquiteto e urbanista, também empresário do mercado imobiliário, Jaime Leitão, com quem a gente tem a honra e o prazer aqui de conversar. Desta feita, nós vamos conversar exatamente sobre mercado. Jaime, vamos direto ao ponto. E como é que está o mercado aí? Esse ano de 2013 foi um ano de arrumação, está se acomodando? Paulo, eu acho que o mercado imobiliário de Fortaleza está passando por um processo agora de consolidação dos agentes principais. A gente viu alguns anos atrás aqui a chegada massiva de empresas do sul do país, né? E todo mundo pensou, eu também, que o futuro seria dominado por essas empresas que tinham acesso a volumes de capital muito grande por conta das aberturas de mercado de capital. E todo mundo achou que isso ia acontecer. O que se vê hoje é uma coisa bem diferente. Como é que está agora? É o seguinte, elas estão aqui ainda? Foram? Muitas foram, né? Pouquíssimas ficarão, se alguma ficar. O mercado imobiliário tem duas características que eu digo que são muito importantes. É uma coisa altamente local, é mais do que regional. Local. Você quer dizer que quem melhor entende o mercado de Fortaleza são os fortalezenses? É isso? São as empresas que trabalham Claro, aqui? porque o sol de Fortaleza não é igual ao sol de São Paulo, nem ao sol de Curitiba, nem ao sol de Cuiabá. É totalmente diferente. Questão de contexto mesmo. Totalmente diferente. Então, o que aconteceu? Essas empresas tentaram levar uma visão pasteurizada de São Paulo, que funciona para aquela praça de São Paulo, para outras praças. E isso é uma coisa que não funciona. Então, são as características do mercado imobiliário. Projeto é uma coisa altamente local, são operações que envolvem muito dinheiro e com um ciclo muito grande. Então você não pode errar. Se você errar em localização e em projeto, você não terá êxito. E quando essa visão é errada, você pode mesmo pegar terrenos excepcionais e falhar na sua abordagem. Jaime, você sempre, como arquiteto e como construtor, primou muito, né, pelo esmero no projeto, pelo zelo em fazer um projeto bem feito. Um projeto bom realmente vende? Projeto vende, eu acho que foi uma coisa que eu tentei divulgar para os meus colegas aqui empresários. Eu acho que projeto não é tudo, como diz o Falcão, mas é 100%. Projeto errado, não adianta, você não vai acertar em mais nada se o projeto estiver errado. Isso vale para o mercado imobiliário, vale para a cidade, né? Quando você deixa de fazer um túnel para fazer um viaduto, quando você coloca equipamentos em lugares errados, projeto é tudo, né? E a gente, eu creio que a Reata conseguiu dar uma contribuição bastante boa, mas eu prossigo naquela minha linha, né? Nós somos uma empresa diferente, que trabalha num nicho de mercado muito específico. Eu tenho certeza que a gente trabalha realmente no segmento mais alto do mercado. Eu gosto de me divertir como arquiteto, então gosto de fazer poucas coisas e me divertir muito. Por exemplo, a gente vai lançar agora uma torre empresarial, que eu estou trabalhando nesse projeto há quase 2 anos, 1 ano e meio. Estamos fazendo um prédio agora, o Palmares, talvez seja o melhor empreendimento, o mais luxuoso em Fortaleza hoje, que eu estou tentando sobrepujar uma obra nossa que é o Fernando Silveira. Nesse novo empresarial, eu quero passar à frente da Torre Santos Dumont, que a gente fez, que até hoje é um referencial de mercado. Né? Então, eu acho também que tem umas coisas que a gente vai aprendendo com o tempo. Lições que, às vezes, as pessoas... Apurado não é lucro. Né? Acho que tem muita gente que confunde apurado com lucro. Essa é uma coisa aparentemente simplória, mas difícil. Muita gente boa se engana com isso. Até o Ike Batista se enganou, né? Então, quer dizer, eu acho que mais vale fazer poucas coisas muito boas, coisas que só você pode fazer,
E através desse trabalho, eu acho muito bacana se o trabalho da gente puder dar uma contribuição para outras empresas que vão usar aquilo que a gente está fazendo em novas interpretações. É questão de posicionamento. O seu posicionamento em mercado é esse, né? Eu acho. Me diga uma coisa para a gente concluir aqui, caminhando para o final da nossa entrevista. Infelizmente, eu preciso de muito mais tempo para conversar com você, porque você tem uma contribuição muito maior do que você está nos dando aqui agora. Preços. O que você acha que vai acontecer com o preço? Vai cair? Tem muita gente que diz, não vou comprar agora, na expectativa de que o preço caia. É isso mesmo? Não acredito. Acho que os preços vão se manter. Acho que vai parar de haver talvez uma evolução de preços. Eu acho que o Brasil não está numa situação econômica complexa, porque a base econômica do Brasil é muito consistente, né? O seu superprodutor de agricultura que é, mas a economia entra numa fase, vamos dizer, de cautela. Então, eu não creio, e também a economia não pode se manter exclusivamente com um aumento do mercado interno. Então, eu não creio que haverá queda de preço, mas haverá uma sustentação de preço e vamos dizer assim, vai diminuir ou cessar a tendência de aumento. Né? De aumento de preço. Desaceleração. Desaceleração, e aumento de preço de terreno, né? E aumento de preço de insumos. Eu tendo a acreditar que nós vamos passar agora por uma fase relativamente prolongada de estabilização dos preços. Você concorda com isso aqui rapidamente para a gente concluir, Jaime? Você acha que nós estamos agora numa situação onde o construtor voltou a construir, o cliente voltou a comprar e o corretor voltou a vender? Porque antes não era assim. Nós estávamos vivendo um mercado onde o construtor vendia, o cliente se passava para o construtor e construía, e o corretor, ao invés de vender, ele que estava comprando. Concordo absolutamente com você. Profissionalismo é tudo. Especialização é tudo. Estava dizendo a você, eu acredito tanto em especialização que, por exemplo, eu me considero um especialista na região em que atuo. Mas se eu fosse, por exemplo, construir um prédio ou fazer algum empreendimento, por exemplo, na Parquelândia, eu ia procurar conversar com amigos meus que sei que trabalham lá, que conhecem a cultura da Parquelândia, que eu não conheço. Eu sou um analfabeto. Então, eu acredito em especialização e acho que essas decisões apressadas, tomadas por gerentes de empresa ou por diretores de empresa, que decidem ali rapidamente o que terreno comprar e que projeto fazer, isso é coisa do passado. Eu acho que duas coisas numa empresa do setor imobiliário têm que ser feitas pelo dono da empresa e por ninguém mais. São pênaltis. A compra do terreno e o projeto. O ideal é que o dono também faça o projeto. Ou então que ele tenha um arquiteto de muita confiança e que ele acompanhe muito bem para saber que está fazendo o projeto certo no lugar certo. Pena que eles não podem mais lhe contratar para fazer isso, que você está fazendo só o seu. Dá palpite. Jaime, muitíssimo obrigado pela tua participação. Esse é o Entrevista. Até a próxima.